Você já se perguntou por que Jacó fugiu de Labão? Ou por que parecia que Labão tinha uma certa autoridade sobre Jacó e as suas filhas, mesmo depois de casadas? Ou por que Raquel roubou os ídolos de seu pai? Será que era por idolatria ou tinha um outro motivo? Fique até o final que eu te explico tudo em detalhes. Na verdade, para entender por que Raquel roubou os ídolos, primeiro precisamos saber por que Jacó fugiu de Labão. Como vemos na história de Jacó, na época em que ele estava na casa de Labão, parecia que Jacó tinha uma certa submissão diante de Labão. Isso pode ser explicado se por acaso Labão tivesse adotado Jacó como seu filho, porque segundo as leis da Mesopotâmia, mesmo Jacó sendo casado com as filhas de Labão, ele devia se submeter a Labão por ser supostamente seu filho adotivo. E os filhos de Jacó também pertenciam a Labão, porque ele era o líder e patriarca da família. E isso faz muito sentido devido à evidência de que a narrativa do livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 6 em diante, não dá nenhum indício de que Labão tivesse qualquer filho quando Jacó entrou em sua família, logo tornando assim muito possível a chance de Labão ter adotado Jacó como seu filho. Este fato é ainda mais fundamentado pela maneira como Labão proclamou seus direitos patriarcais, como vemos em Gênesis capítulo 31, versículo 43, que diz: Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Embora sob circunstâncias normais as mulheres casadas fossem propriedades de seus maridos, Raquel e Leia não tiveram permissão de deixar a casa paterna, porque ainda pertenciam a Labão, segundo as leis da Mesopotâmia, considerando Jacó, que era marido de ambas, como suposto filho adotivo de Labão. Desta maneira, era lícito que Labão punisse os 3 conspiradores pela sua culpa, por fugirem da sua autoridade. Porém, em vez disso, ele se contentou em fazer um acordo com Jacó, em que o advertiu, de acordo com os costumes da época, a não ter outros contratos de casamento. Como vemos em Gênesis capítulo 31, versículo 50, que diz: Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Segundo as leis da Mesopotâmia, os termos da adoção também estabeleciam que o filho adotivo estivesse proibido de ter um casamento adicional, sob pena de perder seus direitos à propriedade. Além disso, se os pais adotivos tivessem filhos posteriores à adoção, os filhos do filho adotivo não poderiam reivindicar a propriedade. Mas você deve estar se perguntando, por que Raquel roubou os ídolos do seu pai? A lei da Mesopotâmia reconhecia como líder da família aquele que tivesse posse dos ídolos da casa. Estes ídolos eram evidentemente as imagens ou terafins que Raquel roubou. Como aparentemente esses ídolos estavam associados com certos direitos de liderança ou herança, o seu roubo era uma questão séria, porque Labão tinha tido filhos depois da sua aparente adoção de Jacó, de modo que a eles pertenciam, segundo a lei, os direitos de primogenitura. Porém, Raquel possivelmente estava querendo garantir a propriedade e os bens do seu pai para Jacó, caso um dia eles precisassem voltar àquelas terras. Então, essa foi a explicação sobre a fuga de Jacó e os ídolos de Raquel. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva em nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse, e juntos vamos crescer na graça e no conhecimento.